Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 6 de novembro de 2025, 6/11 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da fase da lua cheia, da lunação de Libra, no dia 21/10 de 2025, a lua em Touro, final de Touro, depois do meio-dia, horário de Brasília, lá para o meio-dia e 20, 22, ela começa o seu movimento em Gêmeos. Então a Lua, em conjunção com Urano em Gêmeos, retrógrado, voltando para Touro, fazendo oposição a Mercúrio e Marte em Sagitário, fazendo sextil a Saturno e Netuno retrógrado em Peixes, fazendo sextil também com Júpiter em Câncer e fazendo um trígono com Plutão em Aquário. Então, é a semana da lua cheia, da fase da lua cheia, expandir todos os processos emocionais, sentimentais, aqui com relação aos valores desse emocional, desse sentimental, a praticidade ao pragmatismo desse emocional e desse sentimental, e também da paciência com esse emocional e esse sentimental, e prestando atenção, sobretudo, nessa paciência, porque depois vai vir a comunicação desse emocional e desse sentimental. Linkando com a lua nova do dia 21/10 em Libra, que deu início a todo esse movimento dessa lunação em Libra, né? Dessa sequência de lunações, de luas, tudo isso linkado com o mundo das relações, dos relacionamentos, do relacionar-se, do sócio, do cônjuge, do tu, do outro e até do inimigo declarado, a pessoa que mostra que tem uma dificuldade um com o outro de se relacionar. As relações, de uma maneira geral, em todos os sentidos. Nessa oposição com Mercúrio em Sagitário e com Marte em Sagitário, prestar muita atenção, sobretudo depois do meio-dia, horário de Brasília, com as falas, com as conversas, com as escutas, com as escritas, com o que vai ler, com os movimentos, com o trânsito, entende? Já está valendo e vai passar a valer muito mais depois do Sol, depois do meio-dia, quando a Lua começar o seu movimento em Gêmeos. Então, a oposição com Mercúrio e com Marte vai colocar a necessidade de uma conversa, de uma comunicação, de uma fala, já prestando atenção nos valores de estudo, com relação ao emocional e ao sentimental. No mental, nas atitudes, no emocional. Vai ter uma necessidade de uma conversa aí. E uma conversa muito clara, muito franca, muito honesta, porque se trata da semana da lua cheia, da lunação de Libra, do dia 21/10, então, com os assuntos das relações, dos relacionamentos, do outro e do tu, de uma maneira geral. Então, observar isso aí de uma maneira muito clara, calma, e prestar muita atenção na conversa, nas escutas. Não ter pressa, não. Não ter ansiedade, não. E também não exagerar.
não exagerar no mental, não exagerar nas atitudes, nas ações, prestar muita atenção de novo com a pressa, com a ansiedade, em função dessas falas, dessas escutas, dessas leituras, dessas escritas, desses movimentos, sobretudo dos movimentos próximos, mental e no ambiente. Então, muita atenção, porque ainda com essa conjunção com Urano, coloca tudo mais apressado, mais dinâmico, mais acelerado, percebe? Com movimentos inesperados, abruptos, entende? E incomuns. Então, muita atenção nisso, sobretudo no emocional e no sentimental de cada um. Ali, nessa observação e nessa atenção, nesse sextil com Saturno retrógrado em Peixes, então dá condições de ter uma paciência, uma calma, uma prudência, uma maturidade, um respeito, uma responsabilidade, sobretudo com o que já aprendeu, para não ter ilusão, não ter fantasia. Sobretudo também nesse sextil com Netuno retrógrado em Peixes, para que não tenha realmente nenhuma ilusão, nenhuma fantasia, nenhum devaneio, nenhum delírio, e enxergar a realidade nessa história de comunicar, falar esse emocional, esse sentimental, na relação com seus valores. Então, prestar atenção, Saturno e Netuno estão retrógrados, então já é para aprender com o que já viveu na vida, já vivenciou na vida, seja diretamente com cada um, seja prestando atenção na vida com o que já aprendeu nesse olhar de observar a vida, porque observando a gente também aprende, certo? No sextil ali com Júpiter em Câncer, então mais uma vez fortalecendo esse aprendizado, esse conhecimento que já tem com a vida que já teve, com a vida que pode ter, certo? E fazendo uma vivência com todo esse aprendizado que já teve de uma forma sábia, com sabedoria, de uma maneira justa, principalmente na família, certo? E também com as instituições acadêmicas, universitárias, instituições religiosas e instituições judiciárias. Todo aprendizado nesse mundo já é para aproveitar bem no dia de hoje, para ele ser produtivo e não deixar valer essa oposição aqui, porque os desafios, as oposições, as quadraturas vêm embaixo na porta, são muito fortes, mas indo por esses caminhos aqui, desses sextios, já facilita muito. E também essa conjunção também com Urano também é muito forte, o Urano também está retrógrado. Então está pedindo para olhar o que já aprendeu com esses movimentos inesperados e abruptos que acontecem em relação à vida e ao viver. Nesse trígono com Plutão em Aquário, então aproveitar com esse aprendizado todo, aproveitar para ir com calma, para não acelerar ali por conta dessa oposição com Marte e por conta dessa oposição com Mercúrio em Sagitário, Marte e Mercúrio em Sagitário, e dessa conjunção da Lua com Urano, não deixar acelerar demais e ficar errático demais. E ali, ó, com esse trígono com Plutão em Aquário, que Urano é o regente de Aquário, promover transformações, transmutações, regenerações no social, no coletivo, nas amizades, sobretudo se for precisar ter uma comunicação, uma fala, uma escuta, uma leitura, uma escrita, um movimento nesse coletivo, nesse social e em relação às amizades. Percebe? Então é um dia também assim, tem o desafio, mas se a pessoa procurar atuar e agir, pode ser um dia muito produtivo, tá? Porque a Lua ainda está em Touro, depois do meio-dia e 20 por ali, horário de Brasília, começa o seu movimento em Gêmeos e aí dá mais dinâmica, inclusive, tá certo? Mas só prestar atenção com as falas, com as escutas, com os valores, tá certo? E observar para não ficar aí ansioso, estressado, apressado e ir para bate-boca,
para discussão, porque não vai levar ainda a nada e não vai ajudar em nada. Tá bom? Querendo saber mais, para saber de uma maneira própria, personalizada, tem que fazer o seu mapa, tá bom? E aí, se não tem um mapa e quer fazer o mapa, procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência, da sua confiança, no planeta Terra para fazer o seu mapa. Querendo fazer comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e eu explicar como são os meus atendimentos presenciais e via web. Astrologia pessoal e empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste estudo milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Tá bom? Muito agradecido pela atenção. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.